Diz assim o texto: Então disse Daniel a Melzar, a quem o príncipe dos eunucos havia estabelecido sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Põe teus servos à prova, eu te suplico, por 10 dias. Quantos dias? 10 dias. E que nos deem legumes para comer e água para beber. Então que os nossos semblantes sejam contemplados diante de ti, e o semblante dos jovens que comem da porção do alimento do rei, e conforme tu vires, lidarás com os teus servos. Então ele lhes consentiu neste assunto, e os provou por 10 dias. E ao fim de 10 dias, os semblantes aparentavam mais belos e mais gordos na carne do que os de todos os jovens que comeram a porção do alimento do rei. Amém. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, porque ela é vida, porque ela é alimento, porque a tua palavra resolve. Dá-me mais uma vez a tua palavra. Glória a Deus. Daniel vivia em Jerusalém quando foi trazido para a Babilônia pelo chefe dos eunucos, uma ordenança do rei que determinou que ele trouxesse jovens com algumas características, com algumas peculiaridades. No capítulo 1, versículo 4 diz que o rei determinou que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da semente do rei e dos príncipes, e estes jovens precisavam ser perfeitos, bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria, jovens distintos no conhecimento, conhecedores da ciência, e tais que tivessem habilidade para servir no palácio do rei. É neste contexto, é nesta condição, que Daniel é trazido para a Babilônia, uma vez que o povo de Israel foi sitiado, e foi levado cativo alguns destes jovens, para a Babilônia. A Babilônia é mais um símbolo do que um lugar. A cidade de Nabucodonosor, a Roma dos Césares, a Roma dos papas, e de todos os impérios que se levantaram contra Deus e contra a igreja. Babilônia, segundo os profetas do Velho Testamento, é o centro de toda a vaidade do mundo, um lugar em que os valores de Deus são confrontados, um lugar que corrompia os profetas e que influenciava as demais cidades, as cidades vizinhas. Logo, Babilônia tinha um poder governamental, político, muito forte. É para esta Babilônia que Daniel é levado, não só ele, mas como também aqueles 3 jovens que nós conhecemos, Ananias, Misael e Azarias, que depois tiveram os seus nomes trocados em Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, Daniel chega num lugar de costumes, hábitos e de uma identidade cultural muito distinta daquele que ele vivia, ele tinha. E eu quero, nesta palavra, Deus me chama a atenção para esta palavra, exatamente porque, em oração, pastor Eunice, eu disse para Deus: minha maior preocupação hoje é com a minha identidade. Não estou falando a identidade que o mundo nos dá, estou falando da identidade cristã que temos. A preocupação maior deve ser exatamente com relação à incolumidade, à proteção da nossa identidade cristã diante de um mundo perverso, diante de um
mundo que visa desconstruir os valores da palavra de Deus, para impor, colocar os seus valores, o seu secularismo, a sua cultura. Sabemos que Deus levantou a igreja para andar na contramão do mundo, para ser uma contracultura a tudo aquilo que o mundo promove. E é neste contexto que Daniel nos ensina algumas lições fundamentais para manter firme diante de Deus a identidade que Ele nos confiou. A primeira coisa que é válido ressaltar é que identidade é o conjunto de atributos que nos caracteriza, que nos distingue. E existe pelo menos duas identidades: a identidade subjetiva e a objetiva. A identidade subjetiva é a forma que cada um de nós nos vemos, é a forma que eu me percebo, é a forma que eu me vejo, é a forma que eu me autodetermino. É esta a identidade que está o foco de Deus, porque a palavra de Deus diz que a maneira que nós nos enxergamos, a maneira que nós nos vemos, a maneira que nós nos autodeterminamos, é a forma que nós seremos. Portanto, a questão que fica é: por que Deus permite que Daniel seja levado para a Babilônia? Em primeiro lugar, é porque Deus quer ver como Daniel se autodetermina naquele contexto. Daniel é levado para a Babilônia, mas a sua origem não é a Babilônia, a sua origem é Israel. A palavra de Deus diz que ele é trazido de Israel. A Babilônia é um lugar que naturalmente os seus princípios seriam confrontados, os seus valores seriam colocados à prova, porque é exatamente na Babilônia que Deus conhece quem nós somos. É exatamente na Babilônia que nós nos distinguimos por ter a marca do Espírito Santo. É no contexto de Babilônia que Deus olha aonde está o nosso coração, porque o problema aqui não é ser levado para a Babilônia. O problema da igreja do século 21 não é estar com a Babilônia sob os seus pés. O segredo é aonde o seu coração está. O segredo não é se nós estamos numa Babilônia. O segredo é se Babilônia já está no nosso coração. Mas a palavra de Deus diz que quando Daniel chega na Babilônia, ele é confrontado por algumas questões, e daqui a pouco eu entro nisso. Mas antes eu preciso dizer para vocês que é na Babilônia, lugar de pecado, lugar de inversão de valores, lugar onde o pecado é a regra e a santidade é a exceção. É na Babilônia o lugar ideal para provar quem de fato nós somos, o que de fato tem no nosso coração. Nós nos perguntamos hoje, por que o mundo está assim? Estamos, não é novidade dizer isto, mas vivendo dias de decadência moral, valores invertidos, aonde nós estamos percebendo a estratégia de Satanás para desconstruir a palavra de Deus, para trazer para o seio da família, para o seio da igreja, filosofias do maligno, que visa destruir os princípios da palavra de Deus. Mas é neste lugar de pecado, é neste lugar de idolatria, é neste lugar aonde existe confusão, porque Babilônia é Babel, lugar de confusão, que Deus prova quem nós somos. É neste contexto que Deus está vendo quem é quem, aonde está de fato o nosso coração,
porque de fato estamos no mundo e com os pés nesta terra, mas já dizia o apóstolo João, que o mundo sim jaz no maligno, mas nós somos de Deus. É fato que a Babilônia vem para nos desconstruir, que a Babilônia vem para provar quem somos, que o mundo está aí promovendo para destruir princípios e valores da igreja, mas nós somos de quem somos e a quem pertencemos, e é a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quantos acreditam e concordam com isso? Levante a sua mão para glorificar a Deus. Daniel é trazido, preste atenção nisso, ele é trazido para a Babilônia, e ele sofre duas pressões pelo menos. Primeiro lugar, o rei disse assim: eles deverão comer da minha porção. Todos que são trazidos para a Babilônia precisam passar por um tempo de admissibilidade, precisa passar por algumas coisas que o rei há de estabelecer. Em primeiro lugar, eles vão comer da minha porção e tomar do meu vinho. A segunda coisa que o rei faz de imediato, ele substitui o nome de Daniel. Ele coloca Beltsazar, troca o nome. O nome, nós sabemos que é o principal elemento de identificação do ser. O seu nome. Pelo nome, nós conseguimos abrir portas, fazer as coisas, conseguir trabalhar tudo pelo nome. Mas o rei troca o seu nome. Neste lugar de confusão, neste lugar de pecado, de uma cultura corrompida, Satanás sabe como trabalhar para tentar desconstituir identidades. E as duas principais armas de Satanás é esta. A primeira, ele quer fazer com que você viva a cultura do mundo. Ele quer fazer com que você participe da porção da Babilônia. Ele quer fazer com que você tome do vinho da Babilônia. É isso que a Babilônia promove. Aqui na Babilônia, quem chega participa. Aqui na Babilônia, quando eles chegam, precisam comer da minha porção, porque isso aqui é praxe, tem que ser assim. Qual é o problema disso? Ele só vai comer da minha comida, ele só vai tomar do meu vinho. Satanás quer colocar no nosso coração esta mesma confusão. Perceba que nós estamos vivendo um tempo em que valores, ideais, filosofias e o idealismo do mundo visa confundir a mentalidade dos crentes, visa confundir a nossa mente. Por quê? Porque Satanás sabe onde mexe. Qual é o foco de Satanás, pregador? O foco de Satanás é quem é de dentro. O foco de Satanás é quem é trazido de Jerusalém. O foco de Satanás são aqueles que têm essas características que eu acabei de descrever. Aqueles que estão em Jerusalém, jovens habilidosos, sábios. Satanás, ele focaliza destruir aqueles que estão dentro, porque quem está lá fora já está com ele. O foco dele é quem está dentro, e para que ele consiga quem está dentro, ele vai implantar a cultura que está fora. E é isso que o rei quer fazer, começando pela porção, começando pelo vinho. Ele tem que participar. Escute uma coisa: ser crente em Jerusalém é fácil. Dizer que é de Deus em Israel é fácil. Dar glória a Deus e falar que é crente em Jerusalém é fácil. Lugar do santuário, aonde nós estamos convivendo só com gente crente, cheia de Deus, que ora ao Senhor. Ser crente em Jerusalém é fácil, até porque nós estamos sendo fiscalizados.
Daniel não estava debaixo dos olhos dos anciãos de Jerusalém. Daniel não estava no lugar do santuário. Daniel estava num lugar em que o pecado era normal, em que o relativismo era natural. Satanás tem se levantado para fazer isso nos dias de hoje, para colocar um relativismo diante da igreja. Não, isso aqui não tem problema. Você estava em Jerusalém, Israel, mas agora você está na Babilônia. Aqui tem que comer do manjar, aqui tem que tomar do vinho. Qual que é o problema disso? Coisa pequena, não precisa disso. Aí Daniel determina no versículo 8, ele diz: porém Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Oh, aleluia! Sabe o que é isso, irmão? Daniel sabe de onde ele veio. Os pés dele estavam num lugar de pecado, de idolatria, de prostituição, de promiscuidade, de valores invertidos, de confusão. Mas apesar dos seus pés estar em Jerusalém, o seu coração não saiu de Deus. Ele disse: eu não vou me contaminar. Perceba, pastor Silvio, isso aqui é uma atitude voluntária. Ele não foi forçado. Ninguém disse para ele: Daniel, eu estou te vendo, eu estou te olhando. Nós estamos vivendo dias em que andamos corretamente somente quando estamos dentro dessas quatro paredes, mas daquela porta para fora, muitas vezes nos deixamos levar pelo sistema da Babilônia, pelo sistema do mundo. Tem gente que o rei não pode chamar para participar da porção e do vinho, que ele já fica todo animado, já esquece de onde veio, já esquece a sua origem. Mas Daniel está dizendo: eu conheço a minha origem, ó rei. Eu não vou participar do manjar, eu não vou tomar do vinho, eu não vou comer da porção, porque meu coração pertence a Jeová. Quantos aqui acreditam e tomam posse disso? Levante a mão para adorar a Ele nesta noite. Bata no peito aí, querido, e diga: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Se você puder levantar as duas mãos e falar: eu sou teu, eu sou de Deus. Ei, o mundo não vai te corromper, o mundo não vai te destruir, Satanás não vai apagar a chama, a paixão e o amor a Deus que está no teu coração. Nós vamos fazer a diferença. Quantos querem fazer a diferença? Por favor, faz alguma coisa, porque Deus está neste lugar. Estou sentindo Ele nesta noite. Estou sentindo a presença de Deus aqui. E para que eu viria para o culto se não fosse para estar com Ele, para ter uma experiência com Ele? Se você veio verdadeiramente adorar, faça isso nesta noite com alegria. Diga assim: Daniel, fala alto, Daniel decidiu. Isso é lindo, isso é poderoso, porque Daniel aqui é o alvo. Daniel aqui é aquele que serve de alvo, mas ele está decidido a alguma coisa. Eu acho tão interessante que no versículo 8 diz: porém Daniel, porém oposição. O porém de Daniel aqui, talvez você não entenda isso, mas eu sinto dentro de mim, significa inconformismo. O porém de Daniel aqui expressa oposição. Eu não quero, eu não aceito. Ei, só vai fazer a diferença neste mundo aqueles que sabem e reconhecem a sua origem. Você precisa ter consciência de quem Deus fez você ser. Eu tenho 23 anos de idade e não me faltam propostas para desconstruir a minha identidade. O mundo o tempo inteiro está propondo coisas para nós. Sabe por quê? Não é porque você é bom, não é porque você é boa, é porque você é alvo. Sabe por que existem propostas? É porque você é alvo, tem uma ação maligna por trás disso. Satanás trabalha dia e noite para destruir a gente. Satanás trabalha dia e noite para tirar a gente da igreja. Satanás trabalha diuturnamente para deixar a juventude mais depressiva, medrosa, covarde.
sem determinação. Mas eu estou aqui nesta noite, o Eterno me traz aqui para dizer à juventude desta igreja que o Senhor não fica sem Daniel na terra, que o Senhor não fica sem remanescente. Hoje em dia tem gente até escandalizando o nome do Senhor, porque vive com o pé na igreja e com o pé no mundo, uma vida dúbia, uma vida de duplicidade. Mas eu profetizo que Deus não ficará sem remanescente. Deus está levantando Daniel para dizer para a Babilônia: eu não aceito, eu vou jejuar. Quantos acreditam e tomam posse e quer fazer a diferença? Receba da unção que vem sobre você agora. Adore, levante a sua mão para o céu e adore a Jesus. Adore ao Senhor Jesus, porque Ele está te levantando com uma unção nova, com uma graça diferente. Daniel determinou para si não se contaminar. É o porém de Deus. Quem vai ser o porém de Deus nessa geração? Nessa geração que diz, não tem problema, é normal. Nessa geração que relativiza tudo. Escute uma verdade, querido. E eu estava num debate, numa rádio esses dias, e me perguntaram: o que é que você acha do relativismo? E eu disse: é a primeira porta para a destruição espiritual da igreja. Porque a palavra, isso é conversa. Tem gente dizendo que a palavra de Deus tem que mudar, porque ela tem que só se atualizar. Então a gente pode admitir o relativismo. Isso não tem na Bíblia. Escute, a palavra de Deus se renova, mas não relativiza. Deus não negocia valores da sua palavra. Deus não muda a sua palavra. A Bíblia diz: passarão céus e terra, mas a minha palavra, digo eu, Senhor, não há de passar. Pecado continua sendo pecado, inferno continua sendo inferno, mas eu creio que nós vamos fazer a diferença neste mundo, porque a palavra de Deus não muda. Quantos creem que a palavra não muda? Adore a Ele. Aramassuri Candaraba. Glória a Deus. Ela não muda. A palavra de Deus não é para ser negociada, é para ser praticada. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Tem firmeza. Mas a nossa geração é maleável demais e não consegue se firmar. Por quê? Porque ouve e não pratica. É uma fé teórica, e a fé sem obras, ela é morta. Mas é interessante isso aqui. Daniel resolveu, Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Sabe por que muitos de nós nos deixamos levar pelo sistema de Babilônia? É porque não propomos coisas para o nosso coração. É porque não propomos objetivos para o nosso coração. É porque não propomos questões para a nossa vida. Mas Daniel chegou e resolveu não se contaminar. Por quê? Primeiro, porque ele sabia quem ele era. Escute, você não nasceu para viver escravo do pecado, escravo deste mundo, escravo desse sistema. Você nasceu para brilhar. Tem um que entendeu, vou repetir: você nasceu para brilhar. Mas pregador, o tempo é de crise, é de obscuridade, não, a gente não consegue ver saída. Mas você nasceu para brilhar. Nós brilharemos neste mundo de pecado. Nós vamos resplandecer a imagem de Cristo Jesus. Deus nos chamou para fazer a diferença. O mundo está dizendo em morte, nós falamos em vida. O mundo está dizendo que não tem jeito, nós falamos que tem jeito. Por quê? Porque ainda que o mundo vire do avesso, o nosso Deus continua fiel, o nosso Deus continua sendo Deus. Aleluia.
proponha questões para o seu coração. Ele resolveu. Determinação. Que nós possamos orar isso a Deus e pedir isso a Deus, que Ele levante em nós um espírito determinado. Determine coisas para você, determine algo para o seu coração, quem você é. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Satanás não tem legalidade na tua vida, você não é servo dele, você pertence a Jesus Cristo. Quando vier as vozes da Babilônia, para tentar colocar nomes em você, porque é isso que eles fazem, você vai dizer, eu pertenço a Jesus. O mundo vai dizer, você não vai dar conta de ser crente. Você vai dizer, eu pertenço a Deus, Ele me comprou com sangue. Quando o mundo tentar te colocar nomes, lembre-se daquilo que Deus fez na sua história e na sua vida. Aí olha que interessante, Daniel resolve não se contaminar. Ele diz ao chefe dos eunucos, eu não vou comer da porção, eu não vou beber do vinho. Um espírito inconformado. Sabe o que me deixa triste, pastor Eunice? É ver uma geração passiva que aceita tudo que o mundo propõe, tudo que o mundo oferece, na universidade, na rede social, na rua, onde está, é muito pacífica, aceita tudo, e Satanás está trabalhando para destruir quem está dentro. Irmão, eu estou aqui para te dizer, Deus está procurando os inconformados. Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quantos querem isso para a sua vida? Faz alguma coisa, adore a Ele nessa noite. Me dá um pouco mais de retorno, só mais um pouco. Aleluia. Diga para o seu irmão, seja inconformado com aquilo que te afronta. Diga, não aceite o que o mundo está propondo. Sabe por quê? Porque Deus quer investir em você. Porque Deus quer entregar grandes bênçãos nas tuas mãos. Aonde é que está isso? Versículo de número 12. Olha o que diz. Capítulo 1, versículo 12. Põe teus servos à prova. Os poréns de Deus são provados por Deus. Crente de verdade, irmão, ele até pode não gostar de prova, mas ele aceita a prova. Ele entende que ela é necessária. Mais do que isso, aqui Daniel pede para ser provado. Ele diz, então põe a minha prova. Sabe por quê? Porque quando ele disse, não vou comer do manjar, não vou beber do vinho, o chefe diz para ele, você vai me comprometer, porque se você não comer, vão ver no teu semblante que você não está comendo. É isso que o mundo nos diz. Se você for crente, você vai perder a sua juventude. Se você for crente, você vai ser quadrado, você vai ser careta. Se você for crente, você vai perder tudo isto. Vão olhar na sua cara, não jejua, porque você vai morrer. E ele disse, eu já decidi, não vou me contaminar, não vou participar. Isso é decisão. Só que Deus honra a sua decisão de santidade. Não tenha medo de se santificar, Deus vai honrar você. Vamos chegar nisso. Aí ele diz, põe os teus servos à prova, e nos dê apenas legumes para comermos, e água para bebermos. Isso por quantos dias? Quantos? Diga 10. 10 dias. Olha o que acontece. Daniel disse que não ia se contaminar, mas ele correu para o jejum. Ele disse, não vou comer do manjar, eu vou jejuar. Sabe o que é isso? Ocupação, fortalecimento espiritual.
espiritual. Segura aí, porque eu vou ter que falar, porque está no coração e na palavra. Nós não vamos vencer este mundo sendo igual a eles. Nós não vamos vencer a Babilônia passando dia e noite na frente de uma televisão ou de uma rede social. Nós não vamos vencer o mundo igreja assistindo novela, BBB. Nós não vamos vencer o mundo nos envolvendo com aquilo que eles propõem. Deus está dizendo: quer vencer Babilônia? Nós não devemos apenas abrir mão do manjar. Nós precisaremos tomar uma atitude de consagração a Deus. Jejum, oração. Se não queremos fazer isto, não vamos conseguir viver o propósito. Porque melhor do que a proposta é o propósito. Deus tem para você algo muito melhor do que um prazer momentâneo. Deus quer te dar um prazer para a vida. Deus quer te dar uma família abençoada. Deus quer abrir as portas dos céus e derramar bênção sobre você. Deus, então, prova Daniel pelo jejum, 10 dias. Olha o que diz aqui, isso aqui é para você dar um glória, porque é profético para a sua vida também. Coloca o versículo 15. Versículo 15. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Os seus semblantes estavam melhores. Fico até arrepiado com isso, meu Deus. Sabe o que isso significa? É que quando você jejua, você não está morrendo. Você está sendo fortalecido por Deus. Sabe o que é semblante melhor? É porque quem se consagra, até o seu semblante é diferente. Quem se consagra, até a sua forma de vida é diferente. Semblante aqui é estilo de vida. O seu estilo de vida é diferente. Quem se consagra não fica dizendo: ó Deus, me prepara e me leva, porque eu não quero nem viver. Quem se consagra não negocia a sua identidade. Quem se consagra tem o seu semblante renovado pelo Espírito Santo. Ei, eu quero lhe dizer que uma atitude sua hoje vai mudar até o seu semblante. Quem olhar para você vai dizer: eu vejo Deus na tua vida. Quem olhar para você vai sentir a presença do Deus Todo-Poderoso. Isso está na Bíblia, pregador? Está na Bíblia. O apóstolo Paulo disse que aquele que está com Deus, com o rosto descoberto, manifesta para este mundo a glória do Senhor. Ainda que estejam dizendo que essa geração não vai conseguir. Eu vi esses dias um pregador falar que essa geração é a geração mais fraca de crente. Eu não aceito essa palavra, porque eu faço parte dessa geração. Eu creio que Deus está levantando um jovem que até no seu semblante haverá fogo do Espírito Santo de Deus. Quem acredita nisso, fica em pé nesta noite, dando glória ao nome de Jesus. Xaracanarabassúria. Aleluia. A minha geração não vai morrer. A minha geração não vai ceder à Babilônia. A minha geração é inconformada. É inconformada, aleluia. E olha o que acontece. O semblante está diferente. Escute isso para você depois não falar que o pregador pregou besteira. O que Deus quer de nós é tudo que há em nós. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Essa história de que Deus só quer o seu coração, isso é conversa. Deus quer tudo em nós, e tudo em nós glorifica o nome de Jesus. Crente é diferente aonde passa. O santo é diferente aonde passa. Deus vai ressuscitar isso na sua igreja em nome de Jesus. Eu não aceito mais Satanás confundir a gente com quem está lá fora.
Eu não aceito mais Satanás confundir os jovens com os jovens do mundo, como se fosse tudo a mesma coisa, porque não tem problema ir na igreja e ir na balada na segunda-feira. Não, Deus está levantando uma geração separada. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Separação, mas há uma recompensa. Olha o que é que Deus fez. Versículo 17, eu termino aqui. Diz assim: quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e habilidade em todo o aprendizado e sabedoria. Agora segura aí. E Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Isso aqui foi depois do jejum, meu pastor. Se tu não der glória a Deus que isso aqui... Olha, Deus está mandando eu te dizer que se você tomar uma atitude de consagração e separação hoje, prepare-se, porque Deus há de investir e muito na sua vida. Olha o que Deus me diz aqui. Deus vai destravar bênçãos financeiras para quem se santifica. Você sabe por que às vezes Deus fecha a torneira? Do mundo, nunca se viu um tempo em que as igrejas encheram tanto como em 2005, quando a crise veio no mundo. Por quê? Porque tem gente que diz que vive sem Deus, mas sem dinheiro, Deus sabe aonde ele toca. Deus fecha a torneira para o homem entender que ele é realmente dependente de Deus. Se você tomar uma atitude de consagração, Deus vai abrir a porta para você. Deus vai destravar essa bênção. Deus vai investir. O Espírito Santo vai levantar aqui atalaias, pregadores, pregadoras, ganhadores de almas, pessoas que aonde passar haverá salvação, cura, libertação. Quantos querem isso? Por favor, levante a sua mão, eu quero orar por você. Louve ao Senhor neste momento.